esse paciente precisa de hemocultura? Bom, artigo comentado da semana, a gente vai falar de quando coletar hemocultura. É um artigo de 2020 da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas. Ele não é tão recente, né? 2020 já tem 4 anos, mas eu resolvi trazer ele aqui porque ele é extremamente prático e eu ainda vejo muita gente errando isso aqui, muita gente pedindo hemocultura de uma forma completamente sem gastar um pingo de fosfato para raciocinar sobre o que está fazendo. Cansada de ver gente estou fazendo screening infeccioso, hemocultura. Esse artigo é muito prático, que ele faz até um fluxograma, eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai falar sobre esse fluxograma de quando tem indicação de coletar hemocultura. Por alguns motivos, nem todos os pacientes têm indicação de coletar hemocultura. Quando que eu penso em coletar hemocultura? Quando eu tô pensando numa infecção de corrente sanguínea, isso aí tem que chamar muita atenção. Poxa, é uma infecção de corrente sanguínea, infecção no sangue, eu preciso de uma hemocultura. Agora, se eu tenho uma infecção de outro sítio, será que não faz muito mais sentido eu coletar a cultura do outro sítio? Então, se eu tô pensando numa infecção urinária, eu preciso de uma cultura de urina. Se eu tô pensando numa infecção pulmonar, eu preciso de uma cultura de aspirado traqueal. Então, coletar hemocultura, a gente precisa pensar qual a chance dessa hemocultura vir positiva e, mais do que isso, qual a chance dessa hemocultura mudar a minha conduta. Porque não só ela precisa vir positiva, ela precisa mudar o que eu estou fazendo, porque se fosse só para manter o que eu já estou fazendo, eu também não tenho muita importância a hemocultura. Então, existem algumas culturas que ela já tem chances de vir negativa. E o que se viu aqui nesse artigo de revisão é que muitas culturas, apesar de vir positivas, elas não mudavam o que já estava sendo feito, não mudava desfecho, não mudava antibiótico. Então viu-se que existe chance de você pedir hemocultura, quando você pede ela sem muito sentido, de você pedir hemocultura desnecessária, então aí é gasto financeiro, é gasto de laboratório, é gasto de pessoal para ir lá, para coletar essa hemocultura. Fora que, vocês já viram a coleta de hemocultura? É um frasco de uma garrafa de Coca-Cola, né? É muito sangue que se coleta, isso é invasivo para o paciente, você está tirando sangue do paciente, isso aumenta o risco de anemia, enfim. Fora que existe risco de contaminação de pele, e aí você guiar o seu antibiótico de forma errônea. Então, esse artigo ele é muito legal, ele é extremamente prático, eu recomendo fortemente que vocês leiam. Lembrando que é um artigo voltado para adultos não neutropênicos, a gente não está falando aqui de paciente imunossuprimido, aí é outra discussão, a gente está falando para pacientes adultos não neutropênicos. E aí aqui eu vou chamar a atenção, que é um artigo de revisão, então ele traz vários artigos, discute sobre os artigos, e ele traz aqui diferentes cenários. Durante toda a leitura do artigo, ele vai trazendo diferentes cenários e no final não, já no início, ele já traz esse fluxograma que é muito interessante. Vou trazer aqui a discussão desse fluxograma, que é muito prático, que faz a gente decidir na prática. É lógico, o fluxograma não exclui a nossa avaliação à beira-leito. A gente tem sempre que vou solicitar uma hemocultura. Com que finalidade eu estou pedindo essa hemocultura? Por quê? Qual a chance dessa hemocultura vir positiva e qual a chance dessa hemocultura mudar a minha conduta? Então é isso que a gente tem que pensar o tempo todo. Esse fluxograma não exclui a nossa avaliação à beira-leito. Pelo fluxograma tá que eu não preciso pedir hemocultura, mas pela minha avaliação à beira-leito, pelo que eu tô vendo aqui do paciente, pela individualização que eu tô fazendo do paciente, eu acho que tem que pedir hemocultura. Ok, o que a gente precisa discutir aqui é que você precisa pensar na hora de pedir hemocultura e não simplesmente pedir uma hemocultura para poder dormir tranquilo achando que você fez algo pelo seu paciente. Beleza? Então, às vezes, não fazer algo é fazer algo. Entendeu, Luiz? Não fazer algo é fazer algo. É assim, aqui é assim. Então, você considerou um evento clínico novo e aí você precisa e está pensando em coletar hemocultura. Primeiro questionamento, esse paciente está em sepse, choque séptico, ou ele está numa suspeita de uma endocardite ou de uma infecção endovascular? Então, paciente grave, né, sepse, choque séptico, endocardite, uma infecção endovascular, esse paciente tem isso? Então, sim, você vai coletar hemocultura. E você vai coletar dois sítios e tal, como a gente fala lá na aula de infecção de corrente sanguínea. Beleza, ele não tem.
Ele não tem nem choque séptico, nem sepse, nem endocardite, nem uma infecção endovascular suspeita. Bom, então vamos pensar qual é a probabilidade pré-teste de uma bacteremia. E aí aqui ele divide em 3 grupos. A probabilidade baixa, intermediária e alta. A probabilidade baixa é de menos 10% de chance desse paciente ter, pré-teste uma bacteremia. Então entra casos isolados de febre e leucocitose. Febre e leucocitose não é indicação de hemocultura. Fazer screening infeccioso não é coletar hemocultura. Fazer screening infeccioso é buscar ativamente um foco infeccioso. Isso é pela história, pelo seu exame físico, pela conversar com a família, conversar com o paciente, olhar, procurar. Pedir hemocultura não é o screening infeccioso. Então, febre e leucocitose não é indicação de hemocultura. Febre isolada e leucocitose isolada. Então, celulite não severa, infecção de trato urinário baixo, por exemplo, cistite e prostatite, pneumonia leves, pneumonias que não são associadas à internação hospitalar, que não são pneumonias associadas à ventilação. Esse paciente não tem indicação de coletar hemocultura. Então, um paciente, por exemplo, uma mulher com uma infecção urinária, se ela não tiver um choque séptico, ela não tem indicação de coletar hemocultura. Beleza? Vamos para outra parte. Risco intermediário, que é ali entre 10% e 50% de chance de ter uma bacteremia. Então, a gente vai falar de pielonefrite, colangite, osteomielite vertebral e infecção severa, pneumonia, infecção pulmonar severa, Esse paciente pode até incluir aqui também pneumonia associada à ventilação. E aí, o que a gente tem que pensar quando a gente vai solicitar a hemocultura, nesse caso aqui, na moderada? A gente tem que pensar 3 coisas. Esse paciente tem risco de infecção endovascular. Se eu não consigo acessar o foco infeccioso antes de começar o antibiótico, e se os resultados da hemocultura, elas vão mudar o meu manejo. Então, 3 coisas. Risco de infecção endovascular, se eu não consigo coletar cultura do sítio onde eu estou pensando que é a infecção, e se a coleta da hemocultura vai mudar o meu manejo. Bom, se alguma dessas respostas for sim, você vai coletar a hemocultura. Se essas 3 respostas forem não, você não vai coletar hemocultura. Então, por exemplo, um paciente com uma pneumonia associada à ventilação. Consigo coletar uma cultura de aspirado traqueal? Consigo. Então, você vai coletar a cultura de aspirado traqueal e não vai fazer a hemocultura. Porque você vai ter o germe ali na cultura de aspirado traqueal. Que as chances de vir um germe na cultura de aspirado traqueal é muito maior do que vir na hemocultura. Então, se eu estou coletando uma cultura de aspirado traqueal, eu vou guiar o meu antibiótico por aquela cultura. A hemocultura, as chances de vir negativas são altíssimas e elas provavelmente não vai mudar o meu manejo. Mas, por exemplo, eu tenho um paciente que está com uma colangite e, por qualquer motivo, eu não consigo coletar material ali daquela bile. E aí, nesse caso, por exemplo, faria sentido eu ir e coletar uma hemocultura, tá bom? Pacientes que têm alta probabilidade de bacteremia. Então, vem discites, osteomielite vertebral, pacientes com suspeita de infecção relacionada a catéter, meningite, artrite séptica não traumática. Esses casos que têm alta probabilidade pré-teste de ter infecção de corrente sanguínea, de ter uma bacteremia, você vai e coleta hemocultura. Então, como é que foi aqui? Diferente em 3 grupos: baixa probabilidade, média probabilidade e alta probabilidade. Baixa probabilidade não coleta. Probabilidade intermediária, você coleta dentro daqueles 3 fatores que eu falei: se tem probabilidade de infecção endovascular, se eu não consigo acessar o sítio, e se os resultados da hemocultura podem mudar o meu manejo. E alta probabilidade, desses casos que eu falei, você vai coletar a hemocultura, tá bom? Outro caso que ele discute aqui é em relação à hemocultura de follow-up, Aquela hemocultura que eu preciso acompanhar. O que se tem evidência para hoje do que eu preciso coletar hemocultura? Staphylo aureus. Então, infecção de corrente sanguínea por Staphylo aureus, eu preciso fazer hemocultura de follow-up. Ou seja, eu vou guiar o meu tempo de antibiótico pela hemocultura
negativa. Então eu vou coletar a cada 2, 3 dias uma nova hemocultura e eu vou guiar o tempo de antibiótico a partir da hemocultura negativa. Eu não posso interromper o antibiótico antes de ter uma hemocultura negativa, tá bom? Isso para infecção de Staphylo aureus. Para infecção por não Staphylo aureus, a gente tem algumas hipóteses, como por exemplo, esse paciente ele tem um foco persistente que eu não consigo acessar e controlar. Esse paciente tem um foco não controlado, então eu não consigo acessar esse foco, então por algum motivo existe um abscesso ou alguma coisa que não foi controlado, aí eu posso sim fazer uma hemocultura de follow-up, mas porque eu não estou controlando o meu foco, por qualquer motivo que seja, e aí eu posso fazer essas culturas seriadas. Mas o que a gente tem de evidência é que se eu controlo esse foco, a hemocultura vai vir negativa. Então, hemocultura de follow-up, pensando em germes aí gram-negativos, eu vou coletar nesses cenários e o que a gente tem realmente de evidência de coleta de hemocultura seriada e até negativar é para Staphylo aureus. Gente, eu vou deixar aqui, o Luiz vai deixar aqui o artigo, né, a tela do artigo e também a tabelinha, o fluxograma que ele põe no artigo, que é muito legal, é muito prático. Eu recomendo fortemente que vocês leiam esse artigo, porque com toda certeza vai mudar a prática clínica de vocês. É o que a gente sempre fala aqui, o que muda a prática clínica, o que muda a minha medicina à beira-leito, e com toda certeza esse é um desses artigos. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.